eu vou botar para compartilhar. Giovana, você me dá um toque se eu compartilhei direitinho, tá? Iniciar compartilhamento. Deixa eu ver. Apareceu, Giovana? Alguém aí está vendo a Bíblia aí? Versículo 11. Tá. Eu tô. Então apareceu. Glória a Deus. Vamos nós aí. Ok. Na semana passada não apareceu. Então, a gente está aqui no nosso estudo. Hoje a gente vai estudar o João 20, né? E a semana passada, no 19, nós terminamos o capítulo 19, onde ocorreu a morte de Jesus, né? E aí nós chegamos agora no capítulo difícil de dar, mais emotivo aí para a gente, né? E a crucificação ali, depois a gente viu que Jesus foi enterrado, né? Lá eles colocam uma gruta e botam uma pedra, né? Tapando assim a entrada da gruta, e terminamos aí, né? Foi sepultado, e hoje nós começamos um dia logo depois do sepultamento dele. Aí aqui no versículo 1, já começa o dia de domingo. A gente sabe que Jesus morreu na sexta-feira, então sábado, né, ficaram, né, aquietados, foi depois da Páscoa, e logo no princípio, na madrugada do primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é domingo. Então, Maria Madalena, já no livro de Lucas e Mateus, eles falam que Maria Madalena foi junto com Maria, né, a mãe de Jesus. Então, lá no livro de Mateus, dá mais detalhes do que o livro de João. As duas foram lá ao sepulcro. Por que que se vai ao sepulcro? Um padrão judaico. Elas vão preparar o corpo, porque o corpo é enfaixado, né? E elas vão colocar óleos ali, que é um costume, né, judaico. Então, elas foram lá, né, para fazer esse preparo no corpo de Jesus que estava ali. Então, diz ali o versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, quer dizer, ainda estava escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Logo que as duas chegam lá, elas percebem que a pedra havia rolado, né? 2. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. Quando está citando assim, a gente sabe que está falando de João. João falando dele mesmo. Né? E disse-lhes, né? Elas se assustaram, né? E disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Logo elas percebem, então, por aqui a fala delas, a gente percebe que elas chegam lá, veem a pedra removida e elas dão uma olhada e não veem o corpo do Senhor, né? Então elas correm, né? E vão lá falar com Simão Pedro e com João, que tiraram, né, o Senhor dali. 3. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou, deixa eu ver aqui, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Ele deu uma olhada assim, né?
Todavia não entrou. Então ele chegou de fora assim e olhou e viu só os lençóis de linho ali. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas foi deixado no lugar à parte. Então, eles percebem que os lençóis, as faixas, né, que estavam lá em volta de Jesus, estavam ali jogadas, e o lenço que estava enrolando a cabeça estava no lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Eu acho interessante que João, né, que é o outro discípulo, ele na hora que chega ali e está diante daqueles lenços ali, eu creio que nesse momento a visão dele, o entendimento espiritual nesse momento se abriu, porque foi nesse momento que ele viu que ele creu. Ele creu em quê? O que a palavra está dizendo? Ele creu que Jesus tinha ressuscitado. Ele creu no que Jesus tinha falado para eles enquanto estava vivo, né? Ele haveria de morrer e iria ressuscitar. Então, o versículo 9 fala isso. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. O que João está falando? Que os discípulos, eles não tinham esse entendimento que para a gente é mais claro, mas para eles ali que estavam envolvidos ali na história de Jesus, ali junto com Jesus, mesmo Jesus falando, eu preciso morrer, eu vim aqui com esse propósito de morrer crucificado, depois de 3 dias eu vou ressuscitar, mas eles não entendiam isso aí. Então, João, ele entendeu na hora que ele chega lá no sepulcro e não encontra Jesus e vê os lenços ali, né, jogados. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Então, depois de ver ali o sepulcro sem Jesus, eles voltaram para casa. Eu creio que com essa notícia aí, eles voltaram e falaram para os outros, né? Ó, Jesus não estava lá. A gente foi lá, Maria Madalena e Maria foram lá para arrumar o corpo. Jesus não estava lá. Mas Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Ou seja, pelo versículo 11, a gente entende que Maria, e aqui é Maria Madalena, ela não voltou, ela ficou ali, chorando, ali diante, na entrada do túmulo, chorando. Porque ela, Maria, não entendeu. João entendeu na hora que vê os lenços lá sem Jesus, mas Maria não entendeu nessa hora aí não. E ela fica ali chorando, crendo, né? A gente vai entender mais adiante que ela falou: onde está o corpo do meu Senhor? E ela está chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Um à cabeceira, sentado na cabeceira, e outro anjo sentado aos pés, né? Aí tem eu peguei uma figura dela do lado de fora chorando. Então eles, os anjos, lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Então, se coloca aí no lugar de Maria. Ela vai para o sepulcro para preparar o corpo, logo de madrugada, chega lá, olha, vê que a pedra
rolou e ela estava diante do vazio. Onde é que levaram? João já entendeu. João, logo na hora que ele viu ali, João entendeu que ele tinha ressuscitado. Mas Maria não entendeu de imediato, né? Aí vamos para o versículo 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E aí a gente entende assim: por que que não reconheceu? Porque Jesus, nesse momento, estava com o corpo glorificado. Mas não era nada assim de estranho, né? Não era um corpo estranho, a gente percebe assim, por quê? No versículo 15, tem uma explicação aqui. Perguntou-lhe Jesus, tem uma pessoa ali de pé, ela não reconheceu que era Jesus, né? E perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Já é Jesus. Lá dentro da gruta tinha 2 anjos. Agora, do lado de fora tem Jesus. E ela não reconheceu, mas era uma pessoa. Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Então, Maria vê uma pessoa, ela olha assim, essa pessoa pergunta a ela, mulher, por que chora? Quem você está procurando? Ela olha, pensa ser essa pessoa, ser o jardineiro, e ela pergunta, onde está? Onde colocaram? Né? Disse-lhe Jesus, Maria, só falou isso, hein? Maria. Ela voltando-se lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Então, Maria, nesse momento, quando Jesus menciona o nome dela, ela crê. Então, aqui a gente percebe 2 tipos de pessoas na maneira de crer. Para João, bastou ver a evidência ali. Não tem Jesus. Ele, naquela hora, ele creu. Maria, já para ela crer, houve necessidade de que Jesus falasse o nome dela. Tem um barulhinho aí, eu não sei com quem é que tá fazendo um barulhinho, mas eu vou aqui tentar. Aqui. Aí, tá vendo aí, Giovana, a Bíblia outra vez, né? Eu estou perguntando a Giovana, que Giovana faz. E Maria crê nessa hora em que Jesus fala o nome dela. Eu acho interessante isso. E aí eu queria que você refletisse aí no seu coração como foi que você creu. Você creu quando alguém lhe falou aí. Está saindo a letra aqui. Não está saindo a letra, não, né? Vou voltar lá, que vocês pararam de ver a letra. Pode tirar. Vocês pararam de ver a letra, né? Voltou a ver? Tá fazendo um eco aqui, isso aí. Voltou, Gil. Voltou? Que bom. Gil.
Tá dando eco. Eu tirei aqui que eu liguei para ver se estava aparecendo aqui a letra, que a semana passada eu fui toda sem mostrar, e eu pensando que estava mostrando. Então, eu queria que nesse momento aqui do nosso estudo, eu queria que você refletisse quando foi que você creu em Jesus. Se foi alguém pregando, se foi você teve uma experiência particular dele falando em particular com você, como foi com Maria, né? E tem mais, a experiência de Tomé também tem aí mais para frente. Mas eu sempre penso assim que o nosso Deus ele tem uma maneira particular de falar com cada um de nós. E isso serve também para a gente pensar que às vezes a gente está falando de Deus para uma pessoa e a gente pensa que essa pessoa vai crer em Jesus do mesmo jeito que a nossa experiência foi, o nosso jeito de crer. E não, Deus tem maneiras diferentes de tocar o coração de cada um. Cada um é diferente. Você vê, Maria, ela creu no momento em que Jesus fala diretamente com ela. Ela creu. Quando ele fala o nome dela, ele fala diretamente com ela, ela creu. Comigo também foi assim, foi de uma maneira assim, busquei e maneira bem particular. Eu não criei dentro de uma pregação, no culto, nada disso. Eu fui no meu particular, eu quis. Então, eu fui mais ou menos assim. Mas as pessoas têm experiências várias de crer em Jesus. Guarda a sua experiência, que foi uma experiência única para você, o momento em que ele tocou no seu coração e falou com você. Então, continuando aí. Oi. Oi. Giovana? Isso. Pode falar, amada. E a gente vê também que muitas das vezes fala assim, mas o irmão tal é mais chegado, né? É mais santo, vamos colocar assim, entre aspas, né? Sim. E ele teve essa experiência com Deus. A gente vê aqui, são tudo pessoas que andavam com Jesus, né? Sim. Lado a lado com Jesus, mas cada um creu de uma forma. Isso. Cada um teve a sua experiência. Então, o que a gente tem que estar junto, em comunhão e unidade, mas sempre buscando em Deus qual é a nossa experiência com Ele. Para não ser assim, porque eu ouvi falar, não, agora é porque eu vi, é porque eu senti, é porque eu ouvi, né? É a experiência própria. E a gente não deve menosprezar nenhuma das maneiras que Deus usa para falar com cada um. Lembrei agora da Damares, né? Agora senadora, né? Foi ministra, tudo, e agora senadora, ela conta no livro a experiência que ela teve com Jesus, que foi em cima de um pé de goiaba, ela criança. Aí tem uns lá, quando ela contou, né, que ficaram, né, não dando importância a essa experiência. Mas a gente precisa acreditar, precisa dar crédito a cada uma das experiências, porque Deus ele se mostra de maneira multiforme e ele atende ao anseio do coração de cada um. É por isso que ele se apresenta a nós de maneira diferente, em circunstâncias diferentes. O que eu quero chamar aqui a atenção é você relembrar a maneira como Deus usou para entrar no teu coração e também, na hora que você estiver falando de Deus para as pessoas, você abrir o seu entendimento que cada um vai crer de um jeito diferente, de uma circunstância diferente. Não vai ser a mesma circunstância com que ele tocou no seu coração, que ele vai tocar no coração de um querido seu do mesmo jeito, não. Ele vai
tocar de acordo com a sede, de acordo com o jeito daquela pessoa. Com Maria ele chamou o nome dela, no particular, né? Agora, João, não. João, na hora que viu os lenços caídos, não viu Jesus, Jesus ressuscitou. Veio à memória dele tudo que Jesus tinha falado e ele creu ali. Maria não creu vendo os lenços no chão. Maria creu quando Jesus apareceu para ela e falou, Maria. Aí ela, na hora, ela creu, né? E vamos nós, versículo 17. Recomendou-lhe Jesus, eu acho interessante. Jesus aparece ressuscitado primeiramente para Maria. A gente poderia pensar assim, vai aparecer com os discípulos dele, né, que estavam ali juntos, 12, né, um dos 11, né, mas não, ele aparece para Maria. Para Maria. E é uma mulher, né, a gente tem que se reportar a essa época desse acontecimento. A mulher não era nem contada, né? Tinha 5.000 homens e tanto de criança, né? Não tinha, né? Mais mulheres e criança. Ela não era contada. A mulher, ela era reservada para um lugar depois, né? Mas Jesus aparece primeiro, ele ressuscitado, para uma mulher. Não estou aqui pregando nada de feminismo, mas eu estou falando que Jesus se importa. Às vezes a gente vai, pensa que não, mas não, Jesus se importa. Jesus se importa. E aí ele fala para Maria, não me detenhas. É o que ele fala, porque ela está ali chorando, querendo, né? Jesus, ele fala assim, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Então, Jesus tinha umas tarefas a serem cumpridas nesse momento que ele ressuscitou. E pela palavra dele, que ele falou assim, em 3 dias ele ressuscitaria. Então, ele tinha acabado de ressuscitar. Ele tinha algo a fazer. Então, não me detenhas, né? Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Eu dei uma parada aí que eu botei em vermelho assim, agora ele é o nosso Deus. Pela primeira vez na palavra, nós vemos a menção pela boca do próprio Jesus que Deus, o Pai dele, nesse momento em que ele ressuscitou, Deus passa a ser o nosso Deus. O Pai passa a ser o nosso Pai. Olha que coisa tremenda. É no versículo 17 que a gente percebe que algo mudou. Antes, Jesus falava, o meu Pai, o meu Deus, era dele, só dele. Nesse momento de Jesus ressuscitado, nós já somos alçados a um outro patamar. O Pai de Jesus, que era pai dele, passa a ser o nosso Pai. O Deus de Jesus, que era o Deus dele, passa a ser o nosso Deus. Por que isso aconteceu? Porque ele morreu e ele ressuscitou e nos colocou no patamar de termos comunhão novamente com Deus e Deus se tornar o nosso Pai. Olha que tremendo. 18. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, eu vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Imagina essa notícia chegando aos discípulos, porque a primeira notícia que chegou
é que Jesus não estava lá, no túmulo. Aí vem João e fala assim, ele ressuscitou. Mas a Maria Madalena chega com a notícia, a maior notícia. Eu vi o Senhor ressuscitado. Eu fico imaginando esse grupo. O que aconteceu? Vamos lá, ao cair da tarde daquele dia, pronto, já teve um espaço de tempo. A gente sabe que começou lá na madrugada de domingo, e eles lá reunidos, trancados por quê? Porque eles estavam temendo serem mortos também, como Jesus tinha sido. Eles estavam trancados. Agora é ao cair da tarde daquele dia, versículo 19. O primeiro da semana, quer dizer, a gente ainda está no mesmo domingo. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, estavam trancados. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Ou seja, a porta trancada, Jesus foi, no outro momento estava ali dentro, atravessou a parede. Corpo glorificado. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. O que Jesus mostrou? As mãos e o lado. Tem um cachorro latindo aí. Quem está com o cachorro latindo aí, bota o microfone, bota o dedinho no microfone para não sair o som aqui. E dizendo-lhe isso, lhe mostrou as mãos e o lado. O que Jesus estava mostrando? A marca dos cravos nas mãos dele, e mostrou o lado do corpo, onde os soldados rasgaram o corpo. Era um corpo glorificado novo, mas trazendo as marcas do que ele passou na crucificação. Ele mostrou, sou eu aqui, olha, aqui a marca e olha aqui o lado, né? Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E aí eu passo a falar sobre esse acontecimento, que é a ressurreição. Esse aí foi o evento mais importante da história. Você pode pensar que o evento mais importante foi nascimento de Jesus, não. Foi ele vir, ele morrer e ele ressuscitar. O que é ressuscitar? Essa ressurreição é a esperança de todos nós. Porque se ele tivesse morrido crucificado e não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos com a esperança na vida eterna. O maior evento foi ele ressuscitar. Então, aqui, Deus inaugurou uma nova criação, bem no meio da antiga criação. Ele está inaugurando algo novo, que aquele que nasce, vive e morre, e fica morto. Com Jesus ressuscitando, aparece agora uma outra criação, que são as novas criaturas, as que obtêm vida eterna através da vida de Jesus ressuscitado. Se ele ressuscitou, aí vem o parâmetro para nós. Eu posso crer, porque ele ressuscitou, que eu também vou ressuscitar. Essa amém, amém. Essa é a esperança. Então, os discípulos saíram, nesse momento, do medo da morte. Lembra? Eles estavam lá trancados, com medo de morrer, dos judeus chegarem lá e os matarem.
eles saíram desse estado de medo, de ficarem escondidos, e passaram a ser ousados. E a gente percebe essa ousadia lá em Atos 2, depois de Atos 2, Pedro faz o discurso no templo, eles vão falar nas praças, aí a gente já não percebe mais esses discípulos se escondendo, trancados, com medo da morte. A gente já percebe os discípulos já diferentes, eles já sem medo da morte, porque Jesus ressuscitou, a esperança de que aconteça o mesmo com eles. Ali eles creram, e ali eles perderam medo da morte, porque Jesus ressuscitou. Então, eu botei assim, nascimento, morte, né? Nascemos, morremos, e depois a ressurreição, que é a vida após a morte, é a vida eterna. Essa é a esperança do cristão. É a vida após a vida, vida após a morte. Aí, em Hebreus 11, 34, 40, fala sobre isso. Fala assim: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, Hebreus 11, a gente fala que é o capítulo da fé, homens da fé, né? Mas esse capítulo, ele termina falando assim: esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, ali fala de Abraão, de Davi, de Moisés, todo mundo vai falando, e até aqueles anônimos. É um capítulo inteiro falando sobre a fé, os testemunhos da fé. Esses aí não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Eles morreram sem ter a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, eles morreram com a fé na promessa, crendo que Deus iria ressuscitá-los, mas eles morreram e não viram, não tiveram a concretização. É agora que Jesus, ao ressuscitar, aí sim vem a concretização da vitória. Jesus se apresenta lá em João 11, 25, ele se apresenta e fala assim: eu sou a ressurreição. Ele é a ressurreição. Os que morreram antes de Jesus, na fé, crendo que haveria o Messias, que esse Messias morreria e que iria ressuscitar, porque a palavra, né, os escritos diziam isso, e eles morreram nessa fé. Mas para nós, que somos os que viemos depois de Jesus ter ressuscitado, e aqueles discípulos ali que participaram, que viram e ainda presenciaram Jesus ressuscitado, essa era a concretização de tudo que havia sido escrito. Então, eles e nós podemos crer porque realmente Jesus ressuscitou. Glória a Deus por isso. Amém. Versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, o que Jesus está fazendo ali? Ele está comissionando aqueles discípulos. E havendo dito isso, o que ele fez? Soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Então, ele comissiona esse povo, e a nós também. Nós também, né? Então, eu coloquei aqui como fundação da igreja. O que é a igreja? A igreja vai
ela prega Jesus, ela prega o receber o Espírito de Deus e a gente foi perdoado, não é? A gente é perdoado e a gente entra em comunhão com Deus. Esse é o papel da igreja. Levar a quem está longe para ter comunhão com o Senhor. Perdoado. Os nossos pecados perdoados na cruz, quando Jesus fala, está consumado. Ou seja, não precisa mais de nenhum sacrifício. O sacrifício foi feito e é eterno, né? Esse é o papel agora da igreja de levar isso aí adiante. Então, vamos para Tomé. Tomé já é um outro tipo para crer em Jesus. Ele já tem um outro jeito. 24. Existem os Tomés aí, a gente encontra com eles por aí. 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Eu botei assim, Tomé faltou nesse dia, né? Nesse dia de culto aí, Tomé não estava, né? E aí aconteceu de Jesus estar ali, ele não viu, mas ele ouviu, né? 25. Disseram-lhe então os outros discípulos. Oi? Ao perigo de faltar os cultos e acontecer um sobrenatural nesse dia. Ainda bem que Jesus é misericordioso e apareceu novamente para ele não perder. Mas é o perigo. Tem uns cultos, né, que você fica assim, glória a Deus que eu estou aqui, né, que eu não perdi, né? Porque é derramado tanto poder, e você fala assim, glória a Deus que eu não faltei. Eu ia faltar e vim, olha só, um derramamento, né, de poder do Espírito Santo, e a gente está lá, né? Mas glória a Deus que quem perde está ali com o coração ali ligado, né? Deus dá um jeito dele também receber. Amém. Glória a Deus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Imagina eles contando, né? A alegria, né? Contando para Tomé. Mas ele respondeu ao Tomé: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Não adianta. Então, Tomé é aquele que precisa ver para crer, né? Então, eles estão contando. Eu acredito, quando a pessoa conta, eu acredito, eu não preciso ver para crer, não. Basta a pessoa falar assim, eu creio, eu acredito. Aí tá lá, ó, passado 8 dias, e Tomé lá, não acredito não, vocês estão falando que ele apareceu aí, mas não acredito não. 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos, e Tomé com eles, dessa vez Tomé estava lá no culto. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Novamente as portas trancadas ali, paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Ou seja, Tomé, nesse momento, creu. Nesse momento. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. E aí há uma nova maneira de se crer também, é um outro jeito, mas vai também, tá junto aí, é nosso irmão também, Tomé, né? Mas tem pessoas que precisam tocar no corpo. E aí eu abro um parêntese para essas pessoas.
Os Tomés estão aí. Talvez até você conheça um Tomé. Ou talvez você seja um Tomé, né? Quem são os Tomés? São aqueles que não acreditam se a pessoa contar, pregar, falar. Ele precisa ser tocado pelo corpo. Aqui no caso foi o corpo de Jesus, mas a gente traz para a igreja hoje, é a igreja que precisa tocar nessa pessoa. É a igreja que precisa mostrar Deus a essa pessoa. Provavelmente essas pessoas que estão no nosso meio, não digo aqui no caso do Tomé, mas estamos botando Tomé nos dias de hoje lá junto com os outros, né? Talvez esse tipo de pessoa que só crê vendo, só crê sendo tocado, não crê no que está sendo pregado, não crê na experiência, às vezes tem uma experiência ali poderosa de Deus, Deus derramando, fazendo milagre, porque Tomé viu milagre, ele participou ali. Talvez a pessoa está vendo as coisas, mas continua não crendo. Essa pessoa, ela precisa ser tocada pelo corpo. Então, é o corpo de Cristo, que é a igreja hoje, que vai tocar. Tocar como? No testemunho ali, andando junto, a ponto dela ver verdadeiro. E hoje, geralmente, essas pessoas incrédulas, hoje, são pessoas machucadas por alguma pregação, por isso que falaram, não creio mais, não quero saber disso, não vai. E às vezes a gente fica falando, meu Deus, que coração endurecido, não quer mais. Talvez a gente esteja lidando com o coração ferido e não endurecido, porque a ferida na alma, no emocional, torna a pessoa assim, ela se afasta e ela afasta outros que querem ajudá-la. Então, a gente pode estar lidando com Tomés no nosso convívio. Então, a gente precisa ter essa percepção de olhar para a pessoa e ver a pessoa, ver o que ela necessita. Jesus aqui olhou e viu que Tomé necessitava, e ele foi até Tomé e trouxe Tomé. E Tomé viu e creu. Então, a gente precisa ter esse olhar. Nem todos vão crer do mesmo jeito que a gente creu. Nem todos vão estar abertos ao evangelho do jeito que a gente foi aberto. Talvez demande um maior cuidado, um maior tempo, né? Por conta da história de vida de cada um. E a gente precisa ter esse discernimento para tratar com essas pessoas. 30. Na verdade, Jesus fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, né? Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Isso aqui é o recado do apóstolo João. Ele fala, Jesus fez muitos outros sinais. Ele só registra 7 sinais, né? Mas lembra que a gente vem estudando o livro de João? Ele registrou 7 sinais, mas aqui ele volta a falar, ele fez muitos outros. E ele escolheu esses sinais para que você creia que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, né? E aí eu peguei 1 Coríntios 15, 20 e 22, que fala sobre isso aqui. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. As primeiras coisas, primício, que vem primeiro dos que dormem. Quem são os que dormem? Os que morreram. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A morte veio por um homem, Adão, que pecou,
e aí o castigo, a morte é um castigo, né? Mas também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Jesus Cristo, ele acabou com aquele castigo que estava sobre a humanidade, né? Ele ressurgiu, ele ressuscitou. Ponto. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 20, 22. Deixa eu voltar para lá. Então, Jesus vem e toma o lugar do segundo Adão, e agora ele ressuscita, e nós todos somos vivificados nele, né? Porque ele ressuscitou. E que isso faça diferença, né? Nas nossas vidas, não só, eu fico pensando assim, eu aceitei Jesus, estou salva e pronto, posso morrer, né? Já está tudo certo, mas se eu estou aqui, há um propósito na minha vida aqui ainda, né? Quando acabar o propósito, chegou o tempo do meu dia finalizar. Mas se eu estou aqui ainda, há um propósito para que eu leve essa mesma mensagem de Cristo ressuscitou, que atingiu a minha vida, que possa atingir outras vidas. De que maneira? Vai atingir do mesmo jeito que eu fui atingida? Não. As pessoas são diferentes, as pessoas têm histórias de vida diferentes, uns têm um coração mais aberto para as coisas de Deus, outros não têm coração aberto, e sempre eu preciso chegar perto das pessoas com o olhar que Jesus olharia. Que olhar é esse que Jesus olharia? O olhar de olhar para a pessoa, para ver aquela pessoa, não debaixo de um julgamento, né? Meu, assim, um olhar, mas tentar vê-la com uma maneira como Jesus olharia para ela, né? Isso ajuda até a perdoar. Eu lembro que a história de perdão, né, com a Adalberto, né, amor? Uhum. Eu demorei a perdoar a Adalberto, demorei muito. E Deus falando de madrugada, perdoa, perdoa, Adalberto. Eu só consegui perdoar numa madrugada em que eu falei, Senhor, eu não consigo. Mas eu queria que o Senhor me mostrasse o modo como o Senhor vê Adalberto. O Senhor vê Adalberto, como o Senhor vê? E aí Deus me mostrou. E quando eu vi Adalberto sob o olhar de Deus, aí para mim ficou mais fácil. Eu não estava conseguindo porque eu estava olhando pelo meu olhar. Às vezes o nosso olhar para uma pessoa, ele é cheio de julgamentos, cheio de julgamentos. Só que o nosso Deus, ele olha para cada um de nós, olha o nosso coração. Ele vê de um jeito diferente. E talvez tenha uma pessoa aí do seu lado que não quer, fala assim, eu não quero saber de Deus, não quero, igreja, pastor só quer pensar no nosso dinheiro, não sei o quê. Só que a gente está falando de Deus, é Deus. Então, eu preciso olhar para as pessoas da maneira como Deus olha para elas, que é diferente. Eu preciso olhar e tentar entender, para poder falar de Deus, para poder mostrar Deus para a pessoa, né? Então, que isso fique para a gente também, que há várias maneiras e que a gente tenha isso no coração, que esse foi o acontecimento que foi um divisor, né? A partir daí, a gente deixou de uma situação em que a morte eterna e passamos a ter a possibilidade, se a gente aceitar aquele sacrifício na cruz, de termos vida eterna em Jesus. E a notícia maravilhosa para nós hoje e sempre é: ele ressuscitou.
ele vivo está. A palavra de Deus fala que ele está assentado à direita do Pai. E está lá, como nosso advogado, olhando, ouvindo o nosso coração, recebendo as nossas orações e sendo advogado, é aquele que advoga. Às vezes a gente olha para o advogado aqui na terra, a gente vê quanto erro, né? Mas Jesus não, Jesus advoga. Olha aqui, Pai, ó, ele fez isso, mas olha, foi por causa disso, perdoa, aceita. Então, Jesus é o nosso advogado. Então, não perca a chance de aceitar esse perdão e também de mostrar às pessoas que não o conhecem que ele está à direita, ele morreu e ressuscitou. Ele está vivo lá. E é vivo por qualquer um. A gente tem a noção assim, às vezes é fácil para a gente falar de Deus para uma pessoa assim que é mais ou menos certinha, né? Desculpa. Às vezes a pessoa é mais ou menos certinha, tem a vida mais direitinha, aí a gente acha mais fácil falar de Deus. Só que Jesus morreu por todas as pessoas. Às vezes eu preciso deixar o meu julgamento de lado para poder falar. Uma vez, Adalberto teve essa experiência, né? Passando assim, um bar, né? Vendo, quem vai falar para aqueles que estão lá, bêbados lá no bar, que vivem lá no bar o tempo todo? Alguém precisa, né? Falar. Quem vai falar com drogado? Alguém precisa falar. Quem vai falar com mendigo debaixo da ponte? Alguém precisa falar. E quando eu tiro o meu julgamento, falando, esse aí não presta mesmo, não vai querer Deus, quando eu tiro isso e lembro, Jesus morreu por ele também. Eu creio que o nosso olhar fica diferente, a nossa oração fica diferente também. Que nós tenhamos esperança, não percamos a esperança de orar, de lutar pelas vidas que estão aí, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar e aí eu paro a gravação. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós, diante de tão grande acontecimento, Senhor Deus, que a gente não banalize isso que aconteceu, Pai. Que a gente dê importância em todo momento, que isso faça realmente diferença em nossas vidas, que a gente sempre se lembre que Jesus morreu, foi crucificado, mas ele ao terceiro dia ele ressuscitou e vivo está. E isso faz toda a diferença, Senhor. Através dessa morte, ó Pai, a gente pode ter vida eterna com o nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, porque Jesus não desistiu, porque ele foi até o fim, morte e morte de cruz, e ressuscitou, e vive está. Que isso faça realmente diferença no nosso viver e também faça diferença, Senhor Deus, na maneira como a gente olha o outro, que ele precisa também saber dessa verdade e que a gente tenha, Senhor Deus, sabedoria, discernimento para contar dessa verdade e atingir cada coração. A gente, por esse capítulo, hoje a gente viu que os corações são diferentes, as maneiras como essa verdade chega ao coração são diferentes, que a gente tenha, Senhor Deus, sabedoria de reconhecer essas diferenças, ó Pai, e tenhamos a palavra de sabedoria para tocar no coração dessas vidas, ó Pai. Dá-nos discernimento, Senhor Deus, é a nossa oração. Guarda, Senhor Deus, as nossas vidas nesse tempo, Pai, em nome de Jesus. Amém.